Olá, amigos, olá, amigas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pilhados no Saber. Sou professora Terezinha Ruiz, educadora e sempre dedicada à educação do nosso estado. Estou muito feliz por estarmos hoje aqui cercado de pessoas comprometidas com a educação, com a cultura, com o esporte, com todas as atividades voltadas a informar aos nossos seguidores. Esta é a primeira vez que nós estamos juntos neste projeto que tem nos trazido muita felicidade, muita alegria. A ideia de criar esse podcast surgiu na vontade de compartilhar com todos vocês, escutar, dividir nossas experiências, trazer informações e conhecimento para toda a nossa cidade. Portanto, a educação sempre foi um grande desafio para cada um de nós, mas nós temos certeza que, através dela, a nossa realidade mudou. E poderá mudar de todos vocês. Acredite, como educadores, acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação social. E é isso que nós queremos promover através do podcast Pilhados no Saber. Eu quero ouvir agora o nosso amigo professor Márcio Bentes. Professora, muito obrigado. É uma grande alegria fazer parte desse projeto. Me chamo Márcio Bentes. Sou professor da Rede Estadual de Ensino do Amazonas e o projeto podcast ele é uma idealização de um grupo de sonhadores que se juntou para discutir temas diversos da cidade de Manaus e do Amazonas. Então, a gente está muito contente de fazer parte desse processo e a gente gostaria muito que muitos outros colegas pudessem fazer parte dessa iniciativa conosco. Então, a gente vai convidar, professora, muitas outras pessoas, pessoas que possam compartilhar sua experiência conosco para poder dividir com o nosso público. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro grupo de amigos que vão fazer parte desse nosso projeto, Pilhados no Saber. Muito bem, Márcio. Nós estamos começando, hoje é o nosso primeiro momento, um momento assim que nós esperamos com muita ansiedade, que estão todos ansiosos para dividir com vocês. E neste primeiro momento nós vamos apresentar os membros da nossa equipe, que se reuniram várias vezes, estudaram, pesquisaram e hoje somos educadores, gestores, pesquisadores, como eu já falei, apaixonados para transformar a educação e cultura do nosso Amazonas. Vamos começar apresentando o professor Wagner Moreira, que vai apresentar um pouco, nesse momento, da história da cultura do boi-bumbá, que é a paixão dos amazonenses, a paixão do brasileiro, quem vem aqui não esquece. Então, vamos falar nesta trajetória através das palavras do conhecimento do professor Wagner Moreira. Obrigado pelo convite, professora Terezinha, professor Márcio. Que bom estar do lado de grandes profissionais que são vocês, que movimentam a educação e conseguem trabalhar de forma multidisciplinar na nossa rede estadual de ensino. Então, fazer parte desse projeto é algo sensacional. Você já parou para pensar como a educação e a cultura estão intimamente ligados? Então, eu sou Wagner Moreira e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco disso. Mas, antes de tudo, eu queria falar um pouco da minha trajetória. Como foi para eu chegar aqui no podcast? Eu, de formação, sou biólogo, eu sou pedagogo, eu sou jornalista, eu sou especialista em assessoria de comunicação e mídias digitais, também sou mestre em química. Tirar de letra, nosso trabalho. E um profissional, na verdade, multifacetado. Então, é justamente com essas ferramentas que a gente dentro dessa perspectiva, que eu vou trabalhar a questão da ciência, da cultura e da educação, utilizando como ferramenta principal a comunicação. E como a professora Terezinha ressaltou há pouco, um dos episódios que a gente vai trabalhar aqui no podcast vai ser justamente o boi-bumbá. A gente não pode esquecer que a gente está no mês de junho
e o nosso estado ele realiza uma das manifestações folclóricas mais magníficas do Brasil, quiçá do mundo, que é o Festival Folclórico de Parintins, dos Bumbás Garantido e Caprichoso, e que a gente tem que pensar que o Boi Bumbá ele vai muito além de festa. Quando a gente fala em educação, é justamente o momento em que ele revela artista, revela pessoas, é uma ferramenta de de empoderamento e, principalmente, é uma ferramenta de luta pelos povos originários. E eu gostaria de ressaltar também que é dentro dessa perspectiva que o nosso episódio ele vai trabalhar com o Boi Bumbá, mostrar todas as curiosidades. Por exemplo, eu já posso até trazer uma que... Qual, professor? Inclusive, o estado do Amazonas ele possui mais de 120 bois bumbás. E 23 municípios apresentam bois. Eu quero dizer ao professor Wagner que ele não pode falar mais nada, porque ele vai contar toda a história antes com certeza. Dia especial. A gente vai deixar vocês ansiosos. Fique ligado nos próximos episódios. Acabamos de descobrir um número fantástico, que é 120 bois bumbá que o Amazonas tem. É isso mesmo. Ninguém sabia, vamos só aprender. Vamos aprender muito, então. Márcio, temos mais convidados. É isso, professora. Muito obrigado, professor Wagner. A gente, no episódio que o senhor vai apresentar, que você vai apresentar a questão dos bois bumbás, vai trazer muito conhecimento, né? Apesar do amazonense já conhecer muito, né? Mas outras pessoas do nosso país podem ter a oportunidade de conhecer a nossa história aqui e o quanto é importante a questão dos bois bumbás aqui para o Amazonas. E também vamos conversar com a professora Isânia Souza, que é uma grande amiga nossa, colaboradora desse projeto, que vai tratar de um assunto muito delicado, muito sensível, né, mas que precisa ser tratado na nossa sociedade, a violência infantil. Então, professora, como é que a senhora pretende trazer um assunto tão delicado para os nossos ouvintes? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse projeto incrível. Incrível por quê? Já puderam perceber pela diversidade de assuntos que nós vamos tratar no decorrer dos episódios. O professor Márcio colocou muito bem, nós vamos trazer um episódio específico sobre um assunto de extrema importância. Quebrar o silêncio vai ser o tema principal, mas principalmente quebrar o silêncio nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas escolas, nos nossos ambientes em que a gente participa, né? E esse quebrar o silêncio é justamente para proteger as nossas crianças, proteger as nossas infâncias, que a gente vê quão vulnerável é, não é? Então, de formação, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Eu sou pedagoga de formação, formada pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada e também mestre em educação. Mas o meu foco, o meu xodó, para quem me conhece, é a educação infantil. Eu saí de lá, mas lá não sai de mim, né? Então, principalmente, esse foco em que nós precisamos realmente olhar para a primeira infância de uma maneira mais especial, sobretudo protegendo-as dessas violências do cotidiano, que são várias, não é só uma. Mas no episódio dedicado a esse assunto realmente sobre a violência contra a criança, a gente vai conversar bastante com vocês. Obrigado, tenho certeza professora. que você vai nos passar informações preciosas e ajudar também a gente a entender esse mundo infantil maravilhoso. Temos mais convidados. As nossas próximas colaboradoras, amigas, professoras, com certeza vão gerar muita reflexão. Agora nós vamos passar a palavra à professora Sara Barbosa, que estará à frente do assunto que é muito inspirador. É o passado e a inspiração dessa educação do nosso estado, que tem muita história por trás dessas nossas escolas conhecidas, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Então, o início da educação secundarista no Amazonas, a professora Sara vai contar tudo isso para vocês. Oi, galerinha pilhagem no saber. Eu sou a professora Sara Barbosa, acunhando saber. Eu sou formada... tô pilhada. Tá pilhadíssima. Eu sou formada professora em Estatística e Física, tenho mestrado em Matemática, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Muito e também sou fisiculturista.
Então, eu trago aqui o episódio, né, que você vai poder saber um pouquinho mais da escola, do Colégio Amazonense Dom Pedro II. E vocês sabiam que ele é a escola mais antiga do Amazonas, mas principalmente ele é uma das 10 escolas mais antigas do Brasil. E um prédio lindo, né, Sara? Lindo. Maravilhoso. Então, nós vamos trazer muitos fatos, curiosidades sobre a escola e sobre a educação amazonense também. É importante, professora, a gente conhecer o nosso passado. A educação precisa desse relato. Dificilmente a gente encontra algum documento que traga esse passado, essa história da educação no nosso estado. Então, o seu episódio vai ser realmente de grande importância para o nosso projeto. Importantíssimo lembrar, professora Sara, Márcio e nossa próxima convidada, que é surpresa, não vou dar o nome agora, vocês conhecem, mas é importante a gente saber que os nossos grandes e intelectuais do Amazonas passaram pelo Colégio Brasileiro, Colégio Amazonense, né, que ele é conhecido, que é o Dom Pedro II, do Colégio Estadual, como nós chamamos. Colégio então, Estadual. Tem muita história, gente. Aguardem mesmo, que vai ser interessante. Nossa próxima convidada, que vai estar num episódio específico, é a professora Paula Sá, que vai estar nos trazendo um pouco da sua experiência, né, tanto da educação do interior do estado do Amazonas, quanto a educação aqui na nossa capital, Manaus, tratando um pouco das políticas educacionais do nosso Amazonas, né, e especificamente sobre a criação, o fortalecimento dos fóruns de educação. Com toda essa trajetória, esse conhecimento, ela vem contar para a gente como é que é esse esforço de juntar vários educadores, várias entidades, vários organismos que pensam e vivem educação e que, de alguma forma, organizam isso para que as políticas públicas, de fato, aconteçam. Doutora Paula, fique à vontade. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de fazer parte desse projeto maravilhoso, que é o Pilhados no Saber. Quero agradecer, professora Terezinha, Márcio, e me apresentar. Eu sou a Paula Sá, professora, pedagoga, pós-graduada em gestão educacional e doutoranda em ciência da educação. Participei de vários fóruns, né, de educação, já tenho uma trajetória aí, e vou trazer nesse episódio sobre fóruns como se formam os fóruns e a importância que eles têm para os municípios. Nós sabemos que não é fácil. Nosso estado do Amazonas, dos 62 municípios, nós temos 41 municípios que já têm constituídos fóruns, mas nós temos ainda 21 que não têm. E eles são de suma importância para nós termos a construção das políticas públicas nos nossos municípios. Márcio, professora, nós sabemos, e muitos não têm esse conhecimento, que os fóruns, eles acompanham e monitoram os dados das metas de educação, do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal, o Plano Estadual, são documentos técnicos de tamanha relevância que monitoram, né, a educação do nosso estado. Porque, Márcio, caso essas metas não sejam efetivadas, os recursos federais não chegam no município. São diminuídos. São diminuídos, e aí, não chegando, o que acontece? As escolas ficam sem material, ficam sem reformas e tudo mais. Tenho certeza, professora, que a senhora vai contar toda essa história para a gente nesse episódio, que vai ser muito bonito, e que a gente vai conhecer um pouco dessa história aí dos fóruns do nosso estado. Com certeza. Hoje é só uma amostra, porque nós ainda temos mais convidados. Bem, nós dissemos que tínhamos mais convidados, então nós estamos aqui com a Cristiane Pinho, que é nossa design gráfica, especialista em marketing, que vai trazer sua expertise, sua experiência criativa para o Pilhado no Saber. E, por falar nisso, tudo isso que vocês estão vendo aqui, as nossas logomarcas, foi criado pela Cristiane Pinho. Então, nós estamos satisfeitos, felizes, porque nós estamos lançando o nosso pilhado, mas com muita pilha para informar vocês. E aí ela vai falar um pouco do trabalho e de como foi que nós organizamos isso na questão do marketing, do design. É com você, Cristiane. Oi, gente. Como a professora falou, eu me chamo Cristiane Pinho. Minha formação é em design, propaganda, marketing e publicidade. É grande esse nome. Eu tenho uma experiência de mais de 10 anos na área de comunicação, que tem o foco em trabalhar tanto o brand como produção de vídeos, de conteúdos e marketing digital.